Atualmente, o mundo vem passando por uma tensão semelhante àquela que teve na Guerra Fria. Lógico que uma proporcionalidade muito menor, porém é semelhante a essa tensão, né? Só quem está muito desligado do mundo mesmo para não saber que recentemente o Donald Trump ele jogou alguns mísseis na Síria e isso acabou gerando uma tensão entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, até falando numa possível terceira guerra mundial, eu não acho que é para isso. Porém, hoje o foco do vídeo não é esse. Eu vou comentar o capítulo A Verdade no Internacionalismo para continuar a série de vídeo que eu estou falando sobre o livro Como Ser um Conservador. E esse capítulo ele tem muito a ver com o que está acontecendo atualmente, né? Porque o internacionalismo ele age nessa questão de como resolver os conflitos entre países. Qual é a melhor maneira para resolver um conflito, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Rússia, essas duas potências que se enfrentarem literalmente, se tiver uma guerra entre as duas, pode acabar gerando aí, pode acabar matando boa parte da humanidade, né? Então, quando a gente pensa em resolver um conflito, é muito melhor a gente resolver o conflito por meio de um contrato, por meio de uma negociação, do que apelar para uma guerra. A guerra nunca é boa e nunca os países vão querer uma guerra, né? Dificilmente você vai achar um país que é filha da puta a ponto de falar, não, eu quero guerra, eu quero ir para a guerra com esse país. Isso não vai acontecer. Sempre eles não vão optar pela guerra. Porém, pode sim vir acontecer, sei lá, algum ditador maluco aí querer declarar guerra contra o país. Mas a intenção do país nunca vai ser a guerra armada, porque sempre os dois lados acabam perdendo, isso é óbvio, né? Uma guerra, nenhum lado, lógico que um lado vai ser vencedor e vai ganhar um pouco mais, porém sempre os dois vão perder, né? Porque a gente sabe que a destruição numa guerra é gigante. E a verdade do internacionalismo é que é muito melhor a gente resolver a guerra por meio de um contrato ou do que você partir logo para a agressão, do que você acabar acontecendo a guerra em si, que é prejudicial para todos, né? O internacionalismo, uma vertente do internacionalismo, vai querer criar esse sistema de direitos e de deveres, que é o que a ONU tenta fazer. Não o que ela consegue, mas é o que ela tenta, né? Por que acontece? A gente tem ali diversos países, e aí você cria esse sistema de direitos e deveres, ele vai ser como se fosse um tribunal. Vai ser um país, uma organização para julgar quando é certo entrar numa guerra, quando é errado entrar numa guerra, né? Igual está acontecendo atualmente com os Estados Unidos. O que aconteceu? Teve ali o ataque lá, o Bashar al-Assad, e tem gente que fala que não foi o Bashar al-Assad, mas isso aí não importa. Então teve o ataque das armas químicas lá na Síria. E aí a ONU estava decidindo se ataca o Bashar al-Assad, se faz alguma coisa contra o governo sírio ou não. E aí eles voltam para saber qual é melhor, eles decidem entre um sistema regido pela ONU, organizado pela ONU. Então a ONU é como se fosse uma espécie de juiz que fiscaliza as guerras e vê quando é certo em guerra e quando não é. Isso até um certo ponto é muito bom. Porém a gente sabe que não funciona muito bem, porque infelizmente ainda tem algumas coisas ruins na ONU que eu vou expor aqui mais pra frente. É interessante a gente observar que, por exemplo, a União Europeia, ela nasceu no intuito de diminuir os conflitos que tinha na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, a guerra ela foi muito causada por aquele sistema, por aquela vontade nacionalista, né? Por aquele desejo do país se melhorar, do país ser mais independente, e isso acabou gerando a guerra. O autor levanta isso. Então, um dos motivos da guerra foi esse nacionalismo muito forte dos países europeus. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, muitos pessoal pensou em unificar a Europa na Europa para assim diminuir as guerras que aconteciam lá, que já aconteceu, tanto a primeira como a segunda, que destruiu a Europa. Então eles pensaram em criar a União Europeia para acabar com os conflitos, né? E o autor levanta que até certo ponto é verdade, isso ajudou muito a Europa naquele período. Porém, infelizmente, hoje a União Europeia ela atrapalha muito mais do que ajuda. A gente viu até recentemente o Reino Unido saindo da União Europeia para ter mais soberania, para poder mandar mais no seu território, porque quando a gente tem um governo assim em geral é muito difícil, porque sempre ele vai seguir, vai ajudar um e vai prejudicar o outro. É impossível o governo conseguir ajudar todos os países, né? Unir aqueles países da maneira, não é, são países diferentes, isso é muito difícil de acontecer. Então a União Europeia, no início da União Europeia, ela foi boa sim, ela ajudou bastante a Europa, porém, atualmente ela está mais prejudicando do que ajudando. O autor levanta algumas coisas que ela está fazendo, como por exemplo a diminuição da participação da Europa na riqueza mundial. A gente sabe que a economia europeia, da União Europeia, não está lá aquelas coisas,
E isso é em grande parte culpa da União Europeia. Outra coisa também é o aumento de imigração, essa crise de imigrante. A Europa, quando ela estabelece aqueles direitos de migratório, ela acaba prejudicando muitos países, né? Quem gosta de livre imigração, isso é prejudicial, porque, como eu já falei em outros capítulos, em outros vídeos, às vezes um país está em uma situação melhor que o outro, todo mundo vai para aquele país, ou vem os imigrantes de fora, e isso também é prejudicial. Outro ponto que o autor vai levantar é uma questão muito interessante que é um termo muito interessante que é subsidiariedade. É um pouquinho até difícil de falar, mas isso é muito interessante porque a subsidiariedade, ela tem a intenção, a intenção dela é trazer a decisão o mais próximo possível do cidadão. E é assim que deveria ser os sistemas, assim que deveria ser todo tipo de governo. A decisão ela tem que sempre estar o mais próximo possível do cidadão. E sobre a subsidiariedade, o autor tem uma frase muito interessante na página 168 que eu vou citar aqui para vocês agora. Subsidiariedade põe o freio absoluto nos poderes centralizados, ao permitir o seu envolvimento somente quanto requisitado. É a maneira de harmonizar uma economia de mercado com as realidades locais e com o espírito público, que, de outro modo, seriam corroídos. Percebam como que a subsidiariedade ela é algo importante para um país, né? Sem essa subsidiariedade, a decisão do país fica muito longe. E o autor até levanta que o futuro da União Europeia depende da subsidiariedade. Sem isso, a União Europeia não vai para frente, porque vai acontecer o que aconteceu no Reino Unido. As pessoas começam a ficar desmotivadas a permanecer na União Europeia porque elas não conseguem mais opinar. A voz do povo ela é mais difícil de se ouvir quando a gente tem um governo centralizado, um governo que manda em muitos países, como a gente tem algo semelhante à União Europeia. Então as pessoas começam a ficar desmotivadas e vão querer criar plebiscito para sair da União Europeia, e isso provavelmente vai acontecer com os outros países se a União Europeia não dá um jeito de aumentar a subsidiariedade, de aumentar a força do povo, de trazer a decisão mais próxima do cidadão, senão provavelmente a União Europeia vai cair. Quando a gente fala em relações com os outros países, essa relação de conflito, são duas visões que existem que o autor levanta no livro, né? Primeiro é a visão nacional. A visão nacional, ela acho que é a visão que mais acontece com os outros países por aí. A não ser um país que participa da ONU, né? Muitos países participam, mas é uma visão assim que é mais entendível, é mais fácil para a gente entender. Que é aquela visão que o país ele sempre tem que defender a sua soberania nacional e caso aconteça um conflito, ele tem que tentar, por meio de um contrato, acabar com esse conflito. Porém, se isso não for como, o país ele sempre tem que defender a sua soberania nacional. Então, se acontecer alguma ameaça à soberania, ele tem que contra-atacar e não pode deixar isso para frente, porque isso pode prejudicar a sua soberania e a soberania do país é mais importante. Essa visão, ela é uma visão muito interessante porque ela guarda a soberania do país, que é algo extremamente importante. Porém, uma guerra é muito mais fácil de acontecer olhando para esse lado. Porque o país ele pode se sentir ameaçado e por isso começar uma guerra. Então, quando a gente não tem um sistema por trás, é mais fácil de acontecer uma guerra. E a visão que é a favor da ONU, que é a favor desses sistemas de deveres e de direitos, é a visão transnacional. Essa é uma visão interessante, porém é muito complicada e você tem que tomar bastante cuidado para não achar que ela é mil maravilhas, quando na verdade não é, né? Quando a gente tem essa visão, os conflitos eles são resolvidos pelo Estado de Direito, né? Pelo aquele Estado que tem um poder de direito, como a ONU, como a União Europeia, principalmente a ONU, e aí esse Estado ele vai legislar, mas para legislar ele vai criar ali as leis, vai criar algumas normas de direitos humanos, e aí o país que for contra isso ou quiser entrar em guerra, ele tem que entrar em assembleia, a gente sabe como funciona, e isso acaba sendo uma maneira de proteger os países contra a guerra, né? Porque se um país ele quer entrar em guerra com outro, ele tem que ir lá na ONU, tem que pedir, tem que fazer a votação e tudo mais, e aí acaba dificultando mais a guerra, é mais fácil os países eles entrar em um acordo, né? Esse sistema ele vai sempre tentar ao máximo garantir os direitos dos países. Porém, esse sistema ele só pode funcionar quando o país ele tem a soberania e a representação necessária. Se o país ele perde a sua soberania para esse sistema e perde a sua representação nesse sistema, é muito difícil o país se manter ali, porque ninguém é trouxa. Por que você vai se manter em um país, em um sistema assim, sendo que você só está se prejudicando, né? É muito interessante entender isso aí, que a representação ela é algo extremamente importante.
A gente sabe que no meio da ONU, no meio da União Europeia, sempre um país vai ter uma representação maior do que o outro. Sempre vai ter um país que vai ter mais força do que o outro. E isso para os outros países é muito prejudicial, porque esse sistema ele vai acabar sendo injusto e vai favorecer outros países e prejudicar o outro, isso é óbvio, né? A gente sabe que muitas vezes a decisão da União Europeia e da decisão da ONU prejudicam um outro país, né? A gente tem os países ali que são fixos na ONU e os outros países eles não têm muita força para isso. Então percebe que a representatividade deles é bem menor. E isso é ruim para eles, é prejudicial para eles. Porque se ele for seguir a decisão da ONU, de uma certa maneira ele vai perder a sua soberania. E por isso que alguns países eles não acatam a decisão da ONU. Porque a gente tem que tomar bastante cuidado com esses privilégios que é criado para esses países, né? O problema do governo, o problema desse sistema transnacional é que sempre ele vai transformar a resolução de um conflito mais lerda. E com isso pode acabar prejudicando. Porque quando a gente tem uma resolução muito lerda, é capaz que os países vão resolver por si só. E aí vai acabar gerando uma guerra, né? A gente vê que essa questão que os Estados Unidos está há um tempinho já contra as decisões do Bashar al-Assad, né? Por mais que o Donald Trump ele falou que não via o governo Assad assim tão ruim, que falou que não ia interferir, mas atualmente interferiu, a gente percebe que sempre a Rússia e a China estavam vetando, né? Então você via ali a tentativa de querer fazer alguma coisa com o governo e a Rússia e a China vetando porque elas estão ligadas à Síria. E a gente sempre vê ali eles vetando. Isso, de uma hora ou outra, isso acabar, o Trump ia acabar agindo, os Estados Unidos ia acabar agindo desrespeitando a ONU, porque para ele tanto faz, né? Não adianta. Se você deixando a resolução muito lerdo, vai adiando, isso acaba sendo prejudicial e acaba gerando aqui um conflito. Outra coisa que esse é sem dúvida o pior. Quando a gente tem um poder muito centralizado, a chance de acontecer uma corrupção, a chance de acontecer algo ruim lá é muito maior. Porque vocês percebem que o poder ele fica centralizado na mão de poucos. E isso é complicado. Porque aí se acontecer uma corrupção lá, vai prejudicar várias nações, vai prejudicar muitas pessoas. E outra, a ONU, a União Europeia, ela pode acabar sendo usada por pessoas que com má intenção, como os socialistas, como os revolucionários. A gente sabe que às vezes a ONU ela promove umas coisas que a gente percebe que tem ali uma pegada socialista, a gente percebe que os governos, as ordens globais, né, novas ordens mundiais, os governos globais, eles usam bastante também da ONU, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que isso acontece às vezes. E por que isso acontece? Porque é um poder muito centralizado. E tornar o poder muito centralizado é extremamente perigoso. Por isso que às vezes é melhor a gente optar pela visão nacional do que pela visão transnacional. Porque às vezes não tem como a gente confiar na ONU, não tem como a gente confiar na União Europeia. E é melhor a gente ficar do lado da visão nacional do que a visão transnacional. Por mais que a visão nacional corra o risco de ter uma guerra iminente, corra o risco de acontecer uma guerra que não é bom para ninguém, porém a situação que as instituições estão hoje não compensa, acho que não é muito bom a gente optar muito pela essa visão transnacional. Então com isso a gente encerra o vídeo dessa semana. Semana que vem eu volto já comentando o capítulo A Verdade no Conservadorismo. Esse é um capítulo bem interessante, então vai estar bem bacana a semana que vem. E até mais!